João encontrou um potro abandonado numa jaula enferrujada e, ao libertá-lo, notou a mãe égua observando de longe. Ela se aproximou tremendo e, em vez de atacá-lo, fez algo que o deixou paralisado. Quando as pessoas viram a cena, todos ficaram sem palavras. João Monteiro sentia o sol matinal aquecer seu rosto enquanto dirigia a velha caminhonete por uma estrada de terra no interior do Mato Grosso. A poeira subia atrás dos pneus, formando uma nuvem fina que quase iluminava a trilha de cascalho e rachaduras. Havia anos que ele se dedicava ao trabalho voluntário de resgate de animais silvestres e, naquela manhã, estava atento a qualquer som ou sinal que pudesse indicar um animal em apuros. Em geral, encontrava cachorros abandonados ou aves feridas, mas algo naquela paisagem vazia lhe causava inquietação. Um pressentimento o acompanhava desde o momento em que saíra de casa. Ao reduzir a marcha num trecho esburacado, ele ouviu um relincho curto, trêmulo, que soava mais como um pedido de socorro. Imediatamente parou o carro e saltou, carregando apenas uma pequena mochila com suprimentos e ferramentas básicas. O silêncio do campo destacava ainda mais aquele som abafado. Caminhou a passos firmes, seguindo o lamento que parecia se intensificar. Conforme avançava pela vegetação rasteira e pelos galhos retorcidos de arbustos típicos da região, deparou-se com uma visão que o fez engolir em seco. Um potro magro, de pernas bambas, estava trancado em uma jaula improvisada coberta de ferrugem. A estrutura metálica era baixa e estreita, de modo que o jovem cavalo mal conseguia ficar em pé. Parecia ter passado dias ali, sem espaço para se mexer ou até deitar sem se machucar. Quando notou a presença de João, o potro esboçou um relincho curto e tentou se erguer, mas suas patas finas, escoriadas, não suportaram o peso. Com o coração pesado, João ajoelhou ao lado do animal, percebendo a gravidade da situação. "Calma, amigão", murmurou, passando a mão com cuidado pela pelagem empoeirada do potro. "Vou te tirar daqui." Ele sentiu raiva e compaixão ao mesmo tempo. Não entendia quem poderia ter feito aquilo, tampouco por quê. Precisaria agir rapidamente, pois o potro já apresentava sinais de fraqueza. Respiração ofegante, olhos semicerrados, tremores musculares. Quando João se levantou para examinar a porta da jaula, notou algo se movendo atrás de uns arbustos mais altos, a uns bons 20 metros dali. Ficou tenso, temendo que fosse o responsável por aquele crime voltando para checar o prisioneiro. Mas logo percebeu outro tipo de presença. Algo grande, marrom escuro, observando com cuidado. Uma égua. Pelagem castanha lustrosa, crina negra despenteada que descia pela lateral do pescoço. Seus olhos brilhavam em alerta, como se ela calculasse cada movimento de João. Sem dúvida, era a mãe do potro. Ele entendeu imediatamente o perigo. Uma égua selvagem poderia atacá-lo para defender o filhote, ainda mais em situação tão estressante. Respirou fundo, controlando a ansiedade, e abriu devagar a mochila, pegando luvas e uma pequena alavanca de ferro. Precisaria ser rápido para não causar mais pânico, e ao mesmo tempo se manter atento a qualquer investida da mãe. "Tânia, você me escuta?" disse, pegando o rádio de bolso e o ligando. A estática respondeu antes de uma voz fraca surgir do outro lado. "Estou aqui, João. Aconteceu alguma coisa?" "Sim, encontrei um potro selvagem preso numa jaula. Parece bem debilitado. Traga o kit veterinário e, se possível, chame Alberto. Ele conhece a área melhor do que ninguém." "Entendido. Estou a caminho." Ao desligar o rádio, João voltou-se para a jaula. Analisou o cadeado enferrujado que prendia uma tranca ainda mais corroída. Com força e cuidado, inseriu a ponta da alavanca entre as barras e a torceu, tentando abrir caminho. O potro se agitou, emitindo gemidos de medo. Toda vez que a ferramenta metalizava contra o ferro, o som irritava os ouvidos do jovem cavalo. A égua do outro lado do matagal mexia as orelhas e levantava a cabeça com um sopro inquieto. João temia que, a qualquer momento, ela partisse para cima dele. "Está tudo bem", dizia, quase sussurrando, sem saber se tentava acalmar o potro ou a si próprio.
Só mais um pouco. A pressão exercida pela alavanca arrancou algumas faíscas, mas, finalmente, o cadeado cedeu com um estalo seco. João puxou o trinco com força. As dobradiças rangeu, protestando décadas de ferrugem acumulada, e a porta se abriu com um rangido lamentoso. O potro tentou dar um passo, mas encolheu-se, receoso. Talvez estivesse com medo de se machucar ainda mais. João, sentindo a adrenalina correr, inclinou-se e puxou suavemente o animal pela parte frontal do corpo, incentivando-o a sair daquela prisão de metal. Vamos lá, garotão. Respira, dizia enquanto o potro forçava as pernas trêmulas para fora. Você consegue. De pouco em pouco, o jovem cavalo saiu, quase tropeçando, e tombou contra o corpo de João, que teve de se equilibrar para não cair. O contato próximo permitiu que sentisse o calor da pele suja do animal, bem como o seu coração disparado. Ainda ofegante, o potro sacudiu a cabeça, livrando parte da sujeira que encardira sua crina. Assim que ficou livre, abriu uma das narinas e soltou um relincho mais firme, como se chamasse a mãe. Não demorou para que a égua marrom de crina negra surgisse, parando a poucos metros de distância. Seus olhos eram profundos, as narinas dilatadas, o peito inflado de tensão. João teve um breve instante de medo. Se ela o visse como um invasor, poderia atacá-lo. Mas então, algo diferente aconteceu. Ela bateu os cascos no chão, relinchou de modo curto e cheirou o ar, como se estivesse reconhecendo João pelo seu cheiro. Pouco depois aproximou-se cautelosamente, abaixando a cabeça para encostar o focinho na anca do potro. Ele a respondeu com um relincho suave, quase como um filhote que se sente aliviado ao ver a mãe. João se manteve imóvel, apenas observando, procurando não esboçar movimentos bruscos. Quando a égua voltou o focinho em sua direção, ele sentiu o coração disparar. Porém, em vez de recuar ou de ameaçar, ela pareceu aceitar a presença dele. Talvez tivesse reconhecido que aquele humano tinha acabado de salvar seu filhote. A tensão no ar, que antes pulsava com receio de um ataque, diminuiu. Era como se um acordo silencioso tivesse sido selado ali. Muito bem, menina, sussurrou João, com a voz carregada de emoção. Você cuidou dele até agora. Agora vamos ajudá-lo juntos. Ele avaliou as condições do potro, que parecia exausto e com machucados na pelagem. Precisaria ser examinado por um veterinário, receber alimentação adequada e ficar em repouso. A grande questão era, quem teria montado aquela jaula? Enquanto pensava nisso, um farfalhar de folhas ao longe o fez virar-se rapidamente, certo de que alguém estava se aproximando. Mas nada surgiu, apenas o vento balançando os arbustos. Sentiu um calafrio de ansiedade. Era provável que as pessoas responsáveis por aquele ato ainda estivessem por perto. Ou, pior ainda, que se tratasse de algum esquema maior envolvendo as autoridades locais, já que a jaula parecia bem velha e, mesmo assim, posicionada de modo a capturar o animal. Com cuidado, João foi guiando o potro para um espaço aberto, onde um pouco de grama rala brotava entre pedras. A égua seguiu, erguendo e abaixando a cabeça, atenta a cada movimento, mas sem demonstrar agressividade. Ele pensou em dar um pouco de água ao potro, mas notou que não havia nenhum regato por perto. Precisaria levá-lo até um lugar seguro, talvez o pequeno santuário administrado por ele e outros voluntários, onde poderia oferecer alimentos e cuidados dignos. Foi então que os olhos de João recaíram sobre a jaula abandonada. Ele quis entender se havia algo que indicasse a origem daquele objeto horrendo. Aproximou-se e passou a mão por cima das barras, reparando no acúmulo de ferrugem. A estrutura parecia ter sido reforçada com arame em alguns pontos para que a porta não se abrisse facilmente. Até que, ao se inclinar melhor, percebeu alguns riscos marcados no ferro, quase como um símbolo ou uma inicial, difícil de decifrar. Apertando os olhos, notou que não eram marcas naturais. Alguém, ou alguma organização, havia deixado sinais ali. Por um momento, um calafrio percorreu a espinha de João.
A natureza daquele lugar deixava claro que aquele ato não fora um descuido ou um acidente. Era planejado. O potro fora, sem dúvida, vítima de uma armadilha. Ele sentiu a respiração se acelerar, ciente de que havia mais em jogo do que apenas resgatar um animal. Talvez estivesse prestes a enfrentar algo maior, que envolvia outras pessoas, com interesses próprios e nenhuma piedade. Disposto a não abandonar o potro e a mãe, João respirou fundo e retornou ao lado deles. Precisava acalmá-los e, ao mesmo tempo, planejar os próximos passos. No fundo, alimentava a esperança de que Tânia ou Alberto chegassem logo. Mas, mesmo antes disso, já sabia que faria de tudo para garantir a segurança daqueles 2 cavalos, custasse o que custasse. Com uma delicadeza que parecia inusitada para alguém acostumado ao trabalho pesado, João ajudou o potro a se deitar sobre a grama mais macia que encontrou por ali. E, ao fazê-lo, não conseguiu desviar o olhar das marcas riscadas no metal enferrujado, um lembrete cruel de que aquele aprisionamento não acontecera por mero acaso. Seu peito se apertou ao pensar nas possíveis implicações. Ainda assim, tentou manter a cabeça fria. Precisava seguir em frente, reunir provas e, principalmente, oferecer cuidados ao potro. Enquanto João ajuda o potro a se deitar sobre um pedaço de grama, ele percebe estranhas marcas riscadas no metal enferrujado, indícios de que alguém ou alguma autoridade prendeu de propósito o jovem cavalo. Ele não consegue se livrar da sensação de que aquilo é apenas o começo. A luz do sol se tornava cada vez mais intensa, mas João não tirava os olhos das marcas riscadas no metal enferrujado da jaula que aprisionara o potro. Por um instante, sentiu-se confuso diante daquelas letras ou símbolos quase irreconhecíveis, se perguntando se teria relação com alguma organização oficial ou se tratava apenas de um rabisco sem valor. Ainda segurava o trinco solto nas mãos quando escutou vozes distantes, vindas da direção da estrada de terra. Ele se ergueu, o coração acelerado. Precisava tirar o potro daquele lugar antes que algum responsável pela armadilha aparecesse. Com cuidado, pousou a mão sobre o dorso do animal, que tremia de cansaço, e chamou baixinho pela égua. A fêmea mantinha certa distância, mas acompanhava cada movimento dele. João não sabia ao certo se ela confiava nele ou se apenas avaliava o risco de aproximar-se. De todo modo, precisava agir. "Vamos, garoto", sussurrou, erguendo o queixo do potro e incentivando-o a caminhar. "Prometo que não vou deixar te machucarem de novo." Foi puxando o potro devagar, sentindo a fraqueza nas pernas do bichinho e parando a cada passo para que ele recuperasse o fôlego. Serra, como João já começava a chamá-la mentalmente, seguiu a poucos metros atrás, atenta. Cada vez que ventania, o potro soltava um relincho suave. A égua relinchava de volta, como se estivessem trocando informações sobre o que acontecia. O barulho de vozes foi ficando mais claro. Eram vozes graves, ríspidas, cortando o silêncio da manhã. João procurou manter a calma. Um homem alto, de pele marcada pelo sol, surgiu de repente entre os arbustos, fitando-o com ar de poucos amigos. Vestia roupas gastas de trabalho, chapéu de aba larga e trazia um pedaço de madeira comprido na mão. Ao ver João com o potro, parou na hora, estreitando os olhos. "O que pensa que está fazendo?" perguntou o homem com um tom seco que não combinava em nada com cordialidade. João não recuou. Precisava responder firme, mas sem hostilidade. Pegou o ar antes de falar. "Encontrei esse potro preso numa jaula, bem ali." Apontou para as barras enferrujadas. "Tava quase sem forças, desidratado. Tô tirando ele daqui para cuidar." O homem soltou um riso contido, quase sarcástico. Com a ponta do pedaço de madeira sinalizou os limites do terreno. João reparou estacas velhas, meio enterradas no chão, que indicavam uma cerca desmontada. "Esse pedaço de terra é meu. E se esse cavalo tá aqui, significa que também é meu. Não tem direito de entrar e mexer no que não é seu." João cruzou os braços, sem se deixar intimidar. O que acabara de ver na jaula era pura crueldade, e seu senso de justiça latejava na alma. Ele estava numa situação lamentável,
Isso é crime ambiental. E mesmo que fosse seu, abandonar assim um animal é ilegal. Você não sabe de nada, rapaz. O sujeito elevou a voz, aproximando-se alguns passos. Se fosse esperto, dava meia volta e ia embora, antes que eu chame gente para resolver isso à força. A tensão no ar subiu rapidamente como um calor sufocante. João pressentiu que o homem poderia partir para cima a qualquer momento. Observou Serra levantar as orelhas, coicear o solo, como se estivesse se preparando para proteger o potro e o próprio João. Engoliu em seco, tentando manter a postura. Olha, eu sou voluntário na região. Meu trabalho é resgatar animais feridos ou em risco. Esse potro não sobreviveria mais um dia naquela jaula, explicou, tentando manter a voz serena. Já contatei a equipe, vamos levá-lo a um lugar seguro para tratar dos ferimentos. O homem ergueu o pedaço de madeira, num gesto de ameaça, mas hesitou quando percebeu a égua avançar um passo, bufando. O relincho da mãe soou forte, ecoando pelos arredores, como se deixasse claro que não toleraria mais agressão. O sujeito recuou, olhando de esguelha para a serra. Vai se meter com bicho bravo e depois não diga que não avisei. Ele rosnou baixo. E fique sabendo que isso é propriedade particular. Qualquer problema que der, a culpa é sua. João pegou o rádio de bolso, tentando conter o nervosismo. Tânia, ainda tá na escuta? Tô sim. Achou algum problema? Ela respondeu na mesma hora, a voz cortando ruídos de estática. Diria que sim. Consegue vir com o carro de resgate? O potro tá muito fraco. Não vou conseguir levá-lo para longe a pé. O homem ergueu uma sobrancelha cínica, mas não disse nada. Tânia confirmou que chegaria em poucos minutos, descrevendo o trajeto até aquela área. Enquanto aguardavam, a égua olhava desconfiada para o estranho que ameaçara João, permanecendo próxima ao filho. O potro continuava tremendo, mas exibiu uma fagulha de força ao tentar manter-se de pé, apoiado em João. Não demorou para que Tânia chegasse, trazendo no carro alguns materiais de primeiros socorros para animais. Logo atrás dela, Alberto surgiu montado em seu cavalo de porte robusto. Apesar de já ter seus cabelos branqueados, ainda esbanjava vigor e autoridade na sela. Trazia um olhar sério, que se suavizou ao perceber a situação complicada. "Tudo bem por aqui?" perguntou, mantendo a voz firme, mas calma, enquanto encarava o homem de perto. "Esse rapaz está invadindo minhas terras e roubando meu potro, é isso que está acontecendo", reclamou o sujeito apontando para João. "Roubando?" Alberto replicou desacreditando. "O animal estava preso numa jaula velha, quase sem vida. Se alguém está errado aqui é quem deixou ele nesse estado." O homem bufou, incerto se encarava Alberto ou se recuava diante da figura da égua, que ainda vigiava tudo. Tânia começou a verificar os ferimentos do potro, pedindo que João segurasse as patas dianteiras para avaliar possíveis fraturas. Enquanto isso, Alberto e o estranho trocavam olhares duros. "Devo avisar as autoridades locais para investigar essa jaula?" Alberto comentou com ar de quem já conhecia bem a região. "Sabemos que manter bicho assim é crime." "Não se meta onde não é chamado, velho." O outro devolveu agressivo. "Isso aqui não diz respeito a vocês. Eu acho que diz respeito a qualquer um que se importe com um animal indefeso." João intercedeu, agora que já sentia a ventania mais estável em seus braços. O homem deu meia volta, muito contrariado, mas claramente sem vontade de enfrentar o grupo todo. Com o canto da boca retorcido em desprezo, lançou um último aviso. "Vocês vão se arrepender de pôr o nariz onde não foram chamados. Vou reportar esse resgate ao pessoal certo. Da próxima vez não vai ter conversa." E assim, foi embora pisando duro, sumindo entre as árvores. Mesmo sem saber ao certo quem ele era, João sentiu um calafrio. Aquela ameaça soava real, e podia apostar que não ficaria impune por mexer no que, segundo o homem, lhe pertencia. "É melhor a gente tirar o potro daqui antes que ele volte com reforços", Tânia sugeriu, terminando de limpar superficialmente os arranhões nas patas do animal. "Acho que consigo colocar ele no carro sem que se agite tanto, mas vai precisar de ajuda." O esforço conjunto de João, Tânia e Alberto foi suficiente para erguer Ventania e acomodá-lo numa espécie de esteira,
improvisada com tecido grosso que Tânia usava para transportar animais feridos de médio porte. Mesmo assim, o potro relinchou de medo. Serra, assustada com a movimentação, relinchou de volta e subiu as orelhas, como se hesitasse entre atacar ou fugir. Alberto segurou as rédeas de seu cavalo e tentou tranquilizá-la. Calma, menina. Ninguém vai fazer mal ao seu filhote. Só estamos tentando cuidar dele. Ela parece ter entendido que não vamos machucar, João disse, observando com certo alívio a forma como a égua mantinha o olhar fixo, mas não dava nenhum sinal de agressão real. Com paciência, eles conseguiram acomodar Ventania nos fundos do veículo. A ideia era seguir devagar até o santuário, a poucos quilômetros de distância, onde o potro receberia atenção veterinária de verdade. Serra, por algum motivo, seguiu o carro, como se estivesse decidida a não desgrudar do filho nem de João. E isso é algo que nunca vi na vida, Alberto comentou, balançando a cabeça, enquanto montava ao lado do carro. Uma égua selvagem confiando assim num estranho. João se ajeitou no banco do passageiro, notando a expressão serena de Tânia ao volante. A situação estava longe de se resolver, mas pelo menos Ventania ficaria em segurança. O que o preocupava era a ameaça daquele homem e a misteriosa jaula. Era óbvio que havia algo mais ali. Eu não vou descansar enquanto não descobrir quem armou aquilo, murmurou, respirando fundo. Durante todo o trajeto, olhava pelo retrovisor para ter certeza de que a égua continuava atrás, trotando a uma distância segura. Ventania levantou a cabeça e pareceu ficar mais calmo com a sensação de movimento e de ar fresco. Ainda tossia de vez em quando, esgotado. Quando finalmente chegaram ao limite da propriedade onde tudo acontecera, João pediu para Tânia parar um instante. Desceu do carro, agachou-se no chão poeirento e, ao levantar a vista, reparou num pedaço de placa de madeira deteriorada. Havia algo gravado nela. Um brasão ou símbolo oficial agora quase ilegível. Tem alguma marca do governo aqui? Ele comentou, passando a mão sobre o entalhe desgastado. Isso não é só terra de fazendeiro comum. Tem mais gente nessa história. No fundo, aquele letreiro corroído pelo tempo parecia uma prova clara de que aquela região guardava segredos e interesses bem além de um simples criador querendo vender cavalos. João sentiu o peso da descoberta. Se havia marcas oficiais, poderiam surgir problemas sérios. Levantou-se e voltou para a caminhonete, com a sensação de que dera início a uma disputa maior do que imaginava. No limite da propriedade, João notou uma placa desgastada com um brasão do governo praticamente irreconhecível, a prova de que havia algo muito maior envolvido na história. O pequeno santuário, formado por cercados rústicos e algumas baias simples, ficava em um terreno de terra batida, cercado por árvores de copas largas que projetavam sombras acolhedoras. Quando a caminhonete finalmente parou diante do portão de madeira, Ventania soltou um suspiro baixo, como se sentisse um alívio ao fim daquela jornada extenuante. João desceu primeiro, seguido de Tânia e de Alberto, que ajeitava o chapéu contra o sol forte. Serra, a égua de pelagem marrom e crina negra, mantivera-se próxima durante todo o trajeto. Mantinha um passo firme, o olhar desconfiado, mas não tentara fugir ou se desgarrar. Parecia haver uma conexão crescente entre ela e o homem que libertara seu filhote daquela jaula enferrujada. Logo que João abriu a porta traseira do veículo, Ventania relinchou baixinho, chamando pela mãe. Com uma resposta quase imediata, Serra aproximou o focinho, tocando o potro com cuidado. Vamos com calma, disse João, estendendo uma das mãos para apalpar o pescoço de Ventania. Ele ainda está muito fraco. Vamos levar para o cercado menor, aquele perto da mangueira. Tânia, já acostumada a lidar com animais resgatados, puxou uma manta grossa para servir de apoio. Seu olhar de preocupação deixava claro que o estado do jovem cavalo exigia cuidados imediatos. Alberto montou guarda ao lado, atento para ajudar caso Serra se agitasse. Mas, surpreendentemente, a égua demonstrou uma confiança incomum ao acompanhar cada movimento de quem lidava com seu filho. Com muito esforço,
Ventania foi colocado no chão macio de um cercado improvisado. O potro estremeceu ao tentar erguer a cabeça, mas estava tão desgastado que mal conseguia firmar as patas. As poucas feridas nas laterais do corpo causadas pela jaula ainda apresentavam vestígios de sangue seco. Tânia imediatamente iniciou a limpeza dos machucados, usando água, sabão neutro e um antisséptico que trazia na bolsa. Ele está bem desidratado, constatou ela, pedindo a João que buscasse água limpa. Se não beber logo, vai ser complicado reverter esse quadro. João correu até o modesto galpão onde ficavam os reservatórios de água. Ali guardavam baldes, mangueiras e alguns suplementos para animais debilitados. Encheu uma bacia com água fresca e voltou às pressas. Quando se aproximou novamente, notou que Serra o acompanhava com o olhar. Era difícil não se impressionar com o tamanho e a elegância daquela égua selvagem. O pelo curto reluzia sob o sol, realçando sua força, e ao mesmo tempo a fragilidade de alguém que vivia exposta aos riscos do campo. "Vem, menino", incentivou João, erguendo a cabeça de Ventania até a borda da bacia. "Tenta beber só um pouquinho." O potro, desconfiado, aproximou o focinho e, após uns segundos de hesitação, sorveu algumas pequenas quantidades de água. Sua respiração ainda soava pesada, mas conseguia manter os olhos abertos. Serrinha, como Tânia começou a chamar a égua, cutucava a lateral do cercado, ansiosa para ter certeza de que o filhote ficaria bem. Alberto comentou quase em tom de admiração: "Nunca vi uma égua selvagem ficar assim tão perto de gente que não conhece." Parece que ela percebeu que o João salvou o potro. João sorriu, ainda ofegante pelo trabalho de colocar Ventania em condições mínimas de conforto. Não saberia explicar, mas sentia realmente que algo forte conectava aquele animal a ele. Era uma mistura de gratidão e necessidade de proteção, quase como se a égua estivesse depositando confiança nele. Conforme a tarde avançava, voluntários curiosos se aproximavam para saber notícias do novo resgate. Alguns, como Marta e Júnior, traziam potes de soro caseiro e algumas rações especiais. Queriam ver o tal potro que fora encontrado preso. Tânia explicava a situação, contando que ele estava muito frágil e precisaria de acompanhamento veterinário. Houve quem se admirasse ainda mais ao ver a égua livre perambulando perto das cercas, sem dar qualquer sinal de agressividade. Comentavam entre si que raramente um bicho selvagem, recém-saído de um cenário de maus tratos, se comportaria com tanta mansidão perto de tantas pessoas. Em pouco tempo, a história correu pela redondeza. Pessoas paravam do lado de fora do santuário para tentar enxergar a cena. Um potro que sobrevivera ao cativeiro, amparado por um grupo de voluntários e vigiado pela mãe, que não arredava pé. Muitos se emocionavam ao ver a fragilidade de Ventania, que mesmo sob cuidados, ainda tremia e relinchava de dor quando alguém tocava um ferimento mais fundo. João não se afastou do cercado o dia todo, prestando atenção aos sinais vitais do potro, trocando compressas úmidas e conversando baixinho com ele, como se as palavras pudessem amansar o sofrimento. Entre uma pausa e outra, ele e Tânia discutiam o que fazer a seguir. "Precisamos de um veterinário experiente. Vou ligar para a doutora Miriam", sugeriu Tânia, limpando as mãos num pano. "Ela já ajudou a gente antes. Pode saber a medicação certa e a dose de vitaminas." "Ótimo, mas não conta só esse caso do potro. Fala também da égua", pediu João, apontando com a cabeça para a serra que se aproximava. "Pode ser que ela precise de algum exame." Tânia fez que sim, já discando para o número da veterinária. Enquanto isso, Alberto, sentado num pequeno banco de madeira, puxava conversa com alguns moradores que vinham trazer notícias. Falava calmamente sobre o que tinham visto na propriedade onde o potro fora resgatado, apontando que a jaula estava cheia de marcas suspeitas e reforçando que, se aquele homem realmente fosse o dono das terras, não havia justificativa para prender um animal naquelas condições. "Tem gente comentando que pode ser coisa do pessoal do ICMBio", murmurou um dos voluntários, sem querer se envolver demais. "Não dizem que eles estão querendo reunir animais selvagens em áreas restritas?"
Se fosse oficial, acho que teria placa ou alguma informação mais clara, retrucou Alberto. Aquela jaula não tinha nada de oficial. Estava toda improvisada e enferrujada, sem sinal de cuidado. Mas é bom abrir o olho, seu Alberto. A gente sabe que é só começar a mexer com essas autoridades que aparece lei de todo canto para atrapalhar. Enquanto a conversa seguia, João ouvia tudo, mas se mantinha focado em Ventania. A certa altura percebeu que o potro parara de tremer tanto e conseguia apoiar melhor as patas dianteiras. Com cautela, ele ajudou o bichinho a levantar. Ventania deu alguns passos hesitantes dentro do cercado, apoiando a cabeça contra o ombro de João como se buscasse confiança. O rapaz sentiu uma alegria imensa, como se aquele pequeno sinal de recuperação fosse a prova de que estavam no caminho certo. Serra também pareceu aprovar o progresso. Foi até o filhote e relinchou baixinho, lambendo a crina do potro com movimentos calmos. A cena emocionou os que estavam por perto. Algumas pessoas se entreolharam, surpresas, e começaram a cochichar sobre como a égua aceitava tão bem a presença de João. Para muitos, era extraordinário testemunhar aquela aproximação de um bicho que, teoricamente, deveria temer os humanos depois de tudo que passara. Ao cair da noite, as sombras das árvores alongaram-se sobre o santuário. João estava exausto, mas não queria se afastar dos cavalos. Tânia insistiu que ele se deitasse um pouco num catre improvisado para descansar. Mesmo assim, ele resolveu montar guarda perto do cercado, colocando um cobertor no chão de terra para poder vigiar Ventania. O cansaço pesava nas pálpebras, mas a preocupação o mantinha em alerta. Já era quase hora do jantar quando Alberto se aproximou, acendendo um lampião. Alguns voluntários traziam sacos de feno, enquanto outros tratavam de garantir que houvesse água suficiente nos bebedouros. Serra passeava lentamente ao redor de Ventania, abaixando a cabeça para pastar nos tufos de grama que encontrava. "Quer um pouco de café?" ofereceu Alberto, erguendo um bule antigo que carregava. "Acho que sim, obrigado", João respondeu, aceitando a caneca. "Preciso me manter acordado." Eles ficaram em silêncio por alguns instantes, apenas observando a tranquilidade que, em contraste com o dia agitado, se instalara no santuário. Apesar da paz momentânea, João sentia um pressentimento ruim. A lembrança do homem na propriedade e de suas ameaças pairava como um aviso de que as coisas poderiam se complicar. E aquele pedaço de placa desgastada que ele vira no caminho de volta, com o que pareciam ser resquícios de algum brasão oficial, deixava o enigma ainda mais inquietante. "Já ouvi rumores de que tem gente querendo administrar os cavalos da região", disse Alberto baixando a voz. "É capaz de aparecer burocrata falando que o potro e a mãe não podem ficar aqui. Pois que apareçam. Eles precisam entender que, sem cuidados, esse bicho já teria morrido na jaula", retrucou João com um nó na garganta. "Não vou deixar que levem ele sem se recuperar." Não muito depois, Tânia saiu de uma ligação com a veterinária e informou a todos que doutora Miriam chegaria na manhã seguinte. Seria a primeira consulta de Ventania no santuário, e a expectativa de receber um parecer profissional acalmou a todos. Ainda assim, o clima no ar era de vigília. Se realmente houvesse autoridades interessadas em recuperar os cavalos selvagens da região, o grupo precisaria de muito mais do que boa vontade para mantê-los seguros. Com o cair da noite, a maioria dos voluntários recolheu-se para descansar. Ficaram apenas João e Tânia, trocando algumas palavras e bocejando vez ou outra. Até que, no exato momento em que o silêncio tomava conta do local, o celular de Tânia vibrou. Ela atendeu com certa hesitação, e a expressão de cansaço logo deu lugar a uma tensão repentina. "Alô? Sim, é ela." Tânia fez uma pausa. "Entendi. Quer vir aqui amanhã cedo? Olha, o potro ainda está muito frágil. Vocês são de qual órgão mesmo?" João ergueu o olhar, imediatamente preocupado. Viu Tânia fechar os olhos e levar a mão à testa em sinal de contrariedade. Quando ela desligou, ele não pôde evitar perguntar o que tinha acontecido. Um oficial do governo local, querendo conversar sobre a situação do potro e da égua. "Ele quer vir aqui amanhã de manhã cedinho."
respondeu mordendo o lábio inferior. Pelo tom de voz, não acho que seja uma boa notícia. E assim que Tânia desligou a chamada, o clima tranquilo se desfez, pois um representante oficial viera avisar que passaria ali ao amanhecer, deixando todos em alerta sobre o que poderia acontecer a seguir. O amanhecer chegou silencioso, mas carregado de preocupação. João já estava de pé desde muito cedo, andando de um lado para o outro próximo ao cercado onde Ventania repousava. Havia dado água ao potro e ajeitado um pouco de feno para a serra, que parecia cada vez mais acostumada à rotina do santuário. Tânia aproximou-se com o rádio de bolso na mão, confirmando que o veterinário estava a caminho para avaliar o estado de saúde do potro mais uma vez. Pouco depois, o barulho de um carro se aproximando quebrou o clima tranquilo. Uma caminhonete prata com o logo do governo estampado na porta surgiu levantando poeira na estrada de terra batida. Parou diante do portão, e um homem de terno claro, chapéu escuro e expressão fechada desceu, acompanhado de outro funcionário que carregava uma prancheta. Eles se apresentaram como representantes do ICMBio, mas a maneira abrupta com que entraram no lugar indicava que não estavam ali para apenas conversar. "Bom dia, sou o agente Lúcio, do ICMBio", disse o homem de terno, dirigindo-se a João sem estender a mão para cumprimentar. "Recebemos informações de que vocês resgataram um cavalo silvestre sem autorização oficial. Precisamos checar a situação." João respirou fundo, tentando manter a calma. Observou Tânia se aproximar, pronta para fornecer qualquer documento ou explicação. Num tom respeitoso, mas firme, ele respondeu: "Recebemos um alerta sobre o potro preso em uma jaula em situação de maus tratos. Trouxemos ele para cá porque corria risco de morrer. Já estamos em contato com um veterinário. E eu gostaria de saber onde está essa jaula, quem a colocou, se vocês têm provas de que não sequestraram o animal", rebateu o agente Lúcio, ajeitando a aba do chapéu. As pessoas do santuário começaram a se aglomerar por perto, algumas curiosas para ver o desenrolar daquele encontro. Entre elas, Alberto observava tudo de braços cruzados, pronto para intervir se fosse necessário. Era notável que a chegada do agente gerava desconforto, pois o clima de solidariedade que pairava no santuário agora se transformava em tensão diante da possibilidade de as autoridades retirarem Ventania e Serra dali. "Eu mesmo testemunhei a situação", disse Alberto, dando um passo à frente. O potro estava confinado numa jaula horrorosa e sem água. Não era lugar para nenhum bicho, ainda mais um tão novo. "Entendo, senhor." Lúcio olhou em dúvida para Alberto. "Alberto Ferreira, produtor rural aposentado. Conheço a região há décadas." "Ótimo. Então o senhor deve saber que, se o animal é considerado silvestre e se encontra fora do habitat natural, é dever do ICMBio ou de algum órgão competente avaliar o caso. Não basta alguém achar que está fazendo bem. Existe legislação sobre isso." João trocou um olhar rápido com Tânia. Sabia que essa conversa chegaria em algum momento, mas não esperava tanta rigidez logo na primeira visita. Tânia, esforçando-se para manter a voz calma, interveio. "Ele quase morreu. Estava gravemente ferido, precisando de socorro imediato. A mãe só o acompanhou porque viu que estávamos salvando o filhote. Temos registros fotográficos, se for preciso." O agente franziu a testa e pediu para ver Ventania. João o guiou até o cercado. Lá dentro, o potro estava deitado, ainda com as marcas das feridas em processo de cicatrização, mas nitidamente mais forte do que quando fora encontrado. Serra levantou as orelhas ao perceber a chegada de estranhos. Embora não avançasse, mantinha um olhar desconfiado. "Claramente está muito debilitado", comentou Lúcio, analisando o animal através das ripas de madeira. "Só não sei se as intenções de vocês, por mais que pareçam nobres, seguem o protocolo legal." Ele passou alguns minutos observando as condições do santuário. Fez perguntas sobre quantas pessoas trabalhavam ali, de onde vinham os recursos, quem tinha permissão para cuidar de animais silvestres. Tânia e João tentavam responder tudo de maneira transparente, mas cada explicação parecia insuficiente aos olhos do agente.
Era como se a pauta real não fosse o bem-estar do potro, mas sim a justificativa de que a intervenção de João teria sido ilegal. Existe documentação formal de que vocês podem manter esse cavalo aqui? Lúcio perguntou, fitando João. Temos relatórios de veterinários, fotos que comprovam maus tratos e testemunhas, retrucou João. Mas confesso que não sei se a lei de proteção ambiental proíbe o acolhimento quando se trata de urgência assim. Pois então, meu papel é verificar justamente essa questão. O agente fez uma pausa, olhando para seu assistente que anotava tudo em uma prancheta. É muito bonito o discurso de animais em risco, mas o que vejo aqui é um cavalo que pertence à fauna local e não deveria estar mantido em cativeiro privado, a não ser que haja expressa autorização. Um burburinho percorreu a pequena plateia de voluntários que se formava ali ao redor. Alguns soltaram exclamações de indignação, ressaltando que o potro não sobreviveria se fosse solto novamente naquele estado. Alberto ergueu a voz, argumentando que, se não fosse pela iniciativa de João, o animal estaria morto. Mesmo assim, o agente não mostrava muito interesse em ceder. Sinto muito, mas não posso fechar os olhos. Precisamos de documentação que prove que vocês têm competência e respaldo para manter o potro e a égua aqui. Caso contrário, corre-se o risco de eles terem que ser encaminhados a um local adequado, afirmou de forma impessoal. João tentava conter a frustração. Explicou que, em princípio, ninguém era contra que os órgãos públicos ajudassem, mas que Ventania não tinha condições de ir para lugar nenhum no momento, muito menos para a natureza, sem acompanhamento. O agente ouviu calado, deu de ombros e consultou sua prancheta. Vocês terão de apresentar tudo isso num prazo razoável, ou o ICMBio pode requisitar o recolhimento dos animais. Vou redigir um documento agora, estabelecendo um período para verificarem a legalidade da guarda. E quantos dias nós temos? Questionou Tânia, apertando as mãos na barra da camisa, apreensiva. Vamos ver. Lúcio pegou uma caneta e rabiscou algo. 10 dias devem bastar para reunir laudos, falar com veterinários e consultar advogados, caso queiram. Se até lá não houver nada convincente, a gente leva os animais. O olhar de João se encheu de indignação, mas ele se segurou. Lutar contra aquilo teria pouco resultado imediato. Em vez disso, apertou os punhos, com a cabeça fervilhando. Precisava urgentemente de laudos oficiais, talvez até apoio de algum advogado que entendesse de legislação ambiental. Sabia que Alberto tinha contatos, mas não tinha certeza se seriam suficientes para enfrentar a burocracia que se avizinhava. Alguns moradores, percebendo o clima tenso, aproximaram-se para prestar solidariedade. Uma senhora mais velha trouxe um caderno repleto de anotações sobre cavalos selvagens na região, oferecendo como prova de que os animais viviam soltos e muitas vezes vítimas de armadilhas. Tânia aceitou o caderno e agradeceu, tentando pensar em como usar essas informações. Muito bem, é isso, resumiu o agente Lúcio ao terminar de preencher uma notificação e entregá-la a João. Vocês estão notificados. Qualquer tentativa de sair do local com os animais sem aviso prévio será considerada infração. E faremos nova vistoria em breve. Entendido? Disse João, apesar de sentir a voz tremer levemente ao falar. Mas fique ciente de que não vamos abandonar Ventania e Serra. É direito de vocês tentar provar que o resgate foi legítimo. Só espero que não se arrependam de contrariar a lei. Lúcio se virou, caminhando de volta para a caminhonete. O assistente dele ainda lançava olhares de censura para Serra e Ventania, anotando algo com rapidez. Foi seguido pelo agente, que fechou a pasta de documentos e entrou no veículo. O motor roncou, levantando poeira conforme deixavam o santuário. Um silêncio pesado tomou conta do lugar, quando tudo se acalmou. João passou a mão na testa, tentando clarear a mente. Tânia leu a notificação e viu que era oficial. Tinham apenas 10 dias para justificar a presença dos cavalos ali. Alberto coçou a barba e soltou um suspiro lento, como se calculasse os próximos passos. Melhor começarmos a recolher tudo que tivermos de prova. E se precisar, a gente se une, chama a comunidade, faz barulho.
Não vão levar esse potro à força sem a gente lutar. Outros voluntários concordaram, dispostos a levantar toda a documentação. Havia um senso de urgência no ar, mas também de união. Ventania, ignorando a tensão, relinchou suavemente para a serra, que o lambeu de leve na crina. Parecia mais disposto, como se o amor da mãe e o cuidado dos voluntários fizessem efeito. João se ajoelhou ao lado do cercado, passando os dedos pelo pelo do potro, refletindo no que viria pela frente. Precisariam de advogados, veterinários e, acima de tudo, do apoio de todos para que os animais não fossem tirados dali. Foi quando Tânia pegou o celular para verificar as horas e percebeu uma nova mensagem de um número desconhecido. Abriu o texto e leu em voz alta com um calafrio na espinha. Cuidado. Você não sabe com quem está lidando. À medida que o carro oficial sumia, levantando poeira na estrada, Tânia encarou a mensagem misteriosa no celular. Cuidado. Você não sabe com quem está lidando. O ar quente pairava sobre o santuário, deixando todos em alerta desde que Tânia recebera aquela mensagem anônima. Cuidado, você não sabe com quem está lidando. João tentava se concentrar em dar seguimento ao planejamento para obter a documentação necessária, mas a ameaça rondava seus pensamentos. Ventania, por outro lado, demonstrava sinais de melhora. Já conseguia ficar em pé por mais tempo e suas feridas cicatrizavam aos poucos. Serra permanecia sempre por perto, como uma guardiã, acompanhando cada passo do potro e lançando olhares atentos a qualquer pessoa que se aproximasse. Ao longo dos dias, a notícia de que o ICMBio podia retirar os cavalos do santuário se espalhara como fogo pela vizinhança. Pessoas surgiam no portão para oferecer ajuda, doações, palavras de incentivo. Contudo, nem todos eram favoráveis. Uns poucos alegavam que os cavalos pertenciam à natureza e não deviam permanecer confinados. Outros reclamavam que, soltos, destruiriam cercas e pastos, prejudicando a produção local. Diante dessa divisão, Alberto decidiu organizar uma reunião no pequeno galpão que servia de sala de apoio no santuário. O encontro convocaria tanto os moradores que queriam apoiar João, quanto aqueles preocupados com a presença dos cavalos. Talvez, pensou ele, se todos falassem abertamente, chegariam a um consenso ou, ao menos, poderia evitar confrontos futuros. No dia marcado, cadeiras foram dispostas em círculo e um punhado de gente se acomodou ali ao final da tarde. Obrigado por terem vindo, disse Alberto colocando-se ao lado de João. Queremos ouvir sugestões de como proceder. Não estamos contra ninguém. O que a gente quer é só que o potro se recupere. Depois, se for possível soltá-lo com segurança, a gente faz isso, completou João, olhando para as pessoas que pareciam mais contrariadas. Um senhor idoso, seu Joel, pigarreou antes de falar. Bem, rapaz, eu entendo sua boa intenção. Mas tem gente reclamando que esses cavalos destroem as plantações quando saem vagando. Se a natureza não suporta mais o número de animais, o que sugere? João apertou os lábios. Era difícil argumentar sobre equilíbrio ecológico sem os dados concretos que o ICMBio normalmente teria. Mas, naquele momento, a maior urgência era salvar Ventania, que não sobreviveria por conta própria enquanto estivesse debilitado. Tânia se apressou em responder. Entendemos a preocupação com as lavouras, mas precisamos de um pouco de tempo. Existe a possibilidade de fazer cercas mais reforçadas ou até delimitar áreas onde esses animais possam transitar. Mas isso custa dinheiro, retrucou uma senhora cruzando os braços. E quem paga a conta? O clima começava a esquentar. De um lado, gente que temia prejuízos. De outro, os que defendiam a preservação desses animais, argumentando que eles sempre viveram na região, parte do ecossistema local. João tentou manter a reunião em equilíbrio, esclarecendo que a permanência dos cavalos ali no santuário seria temporária. Precisavam apenas cumprir as exigências legais e provar que não havia crime algum em cuidar de um animal ferido. Em meio ao debate, ouviu-se um murmúrio do lado de fora. Vários se viraram para ver duas pessoas que se aproximavam do cercado onde estava a serra. Eram rapazes desconhecidos,
usando bonés e camisetas encardidas, gritando e batendo pedaços de pau nos postes de madeira para assustar a égua. O relincho de angústia de Serra ressoou, e Ventania imediatamente tentou se pôr de pé, mesmo ainda fraco. "Ei, vocês!" gritou João correndo para fora do galpão, seguido por Tânia e Alberto. "Saiam daqui!" bradou Alberto, levantando as mãos para afastar os intrusos. "O que pensam que estão fazendo?" Os homens não recuaram. Um deles, de expressão raivosa, apontou o pedaço de pau para João. "Esse bicho não devia estar aqui. Tá causando problema na comunidade. Vamos espantá-lo daqui de uma vez." "Quem são vocês para dizer isso?" retrucou João, mantendo-se firme, apesar de sentir o coração disparar. "Esse potro quase morreu. Vocês querem que aconteça de novo?" A confusão cresceu em questão de segundos. Alguns moradores que estavam na reunião correram para ver o que acontecia, formando um círculo ao redor. Tânia tentou acalmar Serra, que bufava e batia os cascos no chão, pronta para defender Ventania. O potro, intimidado, relinchava e se movia de modo estabanado dentro do cercado. "Estão querendo nos prejudicar?" rosnou um dos invasores encarando Alberto. "Já tem gente grande de olho nesse lugar. Vocês deviam pensar 2 vezes antes de desobedecer à lei." A tensão ficou palpável. Ciente de que a situação poderia sair do controle, João respirou fundo e tentou amenizar a hostilidade. "Escutem, não estamos contra a comunidade. Precisamos de um pouco de tempo para regularizar tudo. Não somos criminosos." "Não interessa." O homem fitou João com desdém. "Vamos mandar esse bicho embora, nem que seja à força." Quando pareceu que o bate-boca ia virar confronto físico, Alberto pôs-se no meio, evocando sua longa experiência no lugar. Alguns presentes se juntaram a ele, impedindo que os invasores chegassem mais perto dos cavalos. Depois de muito empurra-empurra e xingamentos, os 2 sujeitos acabaram recuando, talvez por perceber que não teriam suporte de outros moradores. Saíram dali fazendo ameaças, dizendo que voltariam com gente mais convicta de que Serra e Ventania deveriam sumir. Aos poucos, o grupo reunido foi se dispersando, assustado com a animosidade. Alguns eram a favor de João, outros se mantinham neutros, mas ninguém aprovara aquela tentativa violenta de espantar a égua. Tânia acompanhou João até o cercado para ver como Serra estava. O animal ainda tremia e andava de um lado para o outro, nervosa. Ventania, embora debilitado, tentava se apoiar na mãe para se manter calmo. "Isso passou dos limites", disse Tânia, ofegante. "A gente não pode deixar que se repita. Infelizmente, essas pessoas não vão parar se acreditam ter algum respaldo oficial", comentou Alberto, secando o suor da testa. "E é provável que eles tenham. Só sabemos que ainda temos menos de 10 dias para resolver a papelada", lembrou João, com a voz pesada. "E agora temos também que nos preocupar com ataques diretos." Eles decidiram reforçar a segurança do santuário, colocando mais voluntários para vigiar o local à noite. Dividiram-se em turnos para garantir que Serra e Ventania não seriam incomodados. Quem estava disposto a ajudar se prontificou, trazendo lanternas, bastões de luz e até simples apitos para alertar se surgisse algo suspeito. Com o cair da noite, muitos se acomodaram em cadeiras improvisadas, tentando manter a tranquilidade. Mas, pouco depois da confusão, ainda no início da noite, foi possível ouvir o ronco de um motor de carro que se aproximava rapidamente. As luzes de farol varreram o pátio do santuário, e logo surgiu um policial fardado, descendo do veículo com um semblante sério. Várias pessoas foram ao seu encontro, alarmadas. João apertou os lábios, sentindo o sangue gelar diante da possibilidade de mais problemas. "Boa noite", disse o policial, sem rodeios. "Recebemos uma denúncia de que vocês estão mantendo animais silvestres em cativeiro ilegal. Precisamos averiguar essa queixa agora mesmo." O coração de João disparou. Era evidente que os inimigos do santuário tinham se organizado depressa para trazer a polícia. Lembrou imediatamente das ameaças, das marcas misteriosas na jaula, do selo oficial que vira na placa enferrujada. Tudo se misturava e apontava para algo maior do que apenas gente ignorante. Podia sentir a presença de forças mais influentes, agindo nos bastidores.
Um policial local chegara de repente, dizendo ter recebido denúncia de detenção ilegal de vida selvagem. O coração de João se apertou, sem saber até onde iam as influências dos inimigos do santuário. O policial que chegara de surpresa naquela noite estava parado com as mãos na cintura, observando a movimentação ao redor do cercado onde Serra e Ventania descansavam. Faróis ligados, vozes de voluntários apreensivos e aquele silêncio pesado que antecede notícias ruins. João tentou manter a calma, aproximando-se para conversar, enquanto Tânia e Alberto trocavam olhares preocupados. "Boa noite, seu guarda", cumprimentou João, tentando parecer o mais sereno possível, apesar de sentir o coração acelerado. "É verdade que temos 2 cavalos sob nossa proteção aqui, mas não se trata de um crime. Recebemos denúncia de que estariam mantendo animais silvestres ilegalmente", retrucou o policial, checando algumas anotações. "Preciso de informações sobre a procedência desses bichos." As vozes de alguns moradores se ergueram atrás de João, tentando explicar tudo ao mesmo tempo. Foi Alberto quem ergueu a mão, pedindo que todos se acalmassem. Com um tom respeitoso, ele tentou resumir a história. Este potro, Ventania, foi encontrado numa jaula, em estado crítico, correndo risco de morte. A mãe, essa égua chamada Serra, está aqui voluntariamente, não foi capturada. Quer apenas ficar perto do filhote. E por que não chamaram imediatamente o órgão competente, em vez de trazer para o santuário? Insistiu o policial sério. "Chamamos, sim", interveio Tânia. O ICMBio tomou conhecimento, mas a situação do potro era muito delicada. Precisávamos agir rapidamente. Temos registros veterinários que atestam isso. O policial coçou o queixo, olhando em volta com um ar desconfiado. Ele pediu para ver algum documento que comprovasse os relatos de maus-tratos. Tânia correu até uma mesa improvisada na área de convivência dos voluntários e voltou trazendo fotos do dia em que encontraram Ventania. Algumas exibiam o potro dentro da jaula, muito magro, com feridas aparentes. Outras mostravam o estado de ferrugem avançada das grades, que certamente não era apropriado para manter qualquer ser vivo. Enquanto isso, João notou que, mesmo debilitado, Ventania forçava as patas para ficar de pé e relinchava baixinho ao perceber o tumulto. Serra circulava o cercado, batendo as patas no chão, estressada com o farol forte do carro da polícia. O rapaz comentou, buscando empatia. "O senhor pode ver que o potro ainda está se recuperando. Qualquer transporte forçado pode ser fatal. A gente só quer o bem dele." "Entendo", respondeu o policial, folheando as fotografias com atenção. "Não vim aqui para apreender nada agora. Tô só verificando a denúncia. Mas devo relatar aos meus superiores. Eles podem tomar providências legais, ainda mais se houve contato com o ICMBio. Nós já recebemos uma notificação deles, dando um prazo para justificar a permanência dos cavalos aqui", explicou Tânia, se esforçando para manter a voz estável. "Temos relatórios, testemunhos. Estamos cuidando para não descumprir lei alguma." O policial devolveu as fotos, um pouco menos tenso. Parecia convencido de que, pelo menos naquela hora, não havia motivo para autuar ninguém. Ainda assim, pediu que Alberto o acompanhasse até o portão. Falou algo em voz baixa, provavelmente avisando que voltaria caso surgissem novas queixas. Em seguida, entrou no veículo e foi embora, deixando para trás uma sensação de alívio temporário, mas também a certeza de que não estavam livres de problemas. Com a saída do carro, as pessoas que tinham ficado ao redor aos poucos começaram a dispersar. Muitos ainda estavam abalados pela confusão recente, perguntando se isso tudo realmente valia a pena. João coçou a cabeça, esgotado. "A gente não pode parar de lutar agora", disse ele, como se tentasse renovar a própria determinação. "Se desistirmos, vão levar Ventania e Serra como se fossem objetos. E pode apostar que tem gente querendo exatamente isso", completou Alberto, fazendo um gesto para que todos voltassem ao galpão. "Vamos ter que intensificar o trabalho para reunir provas, laudos, tudo o que tivermos." No dia seguinte,
Tânia madrugou para recolher todos os documentos que pudesse encontrar. Foi até o distrito vizinho conversar com uma veterinária que já realizara atendimentos a animais do santuário. Enquanto isso, João e Alberto organizaram as fotos, os depoimentos e buscaram contato com uma advogada local que, em outras ocasiões, ajudara a comunidade em disputas de terra. Precisavam de alguém que entendesse as leis de proteção ambiental e pudesse orientá-los. A advogada, Dona Lúcia, era uma senhora de fala pausada e olhar analítico. Ouviu tudo com calma, observando as fotos de ventania e as anotações sobre serra. Bom, legalmente falando, vocês têm um desafio, disse, entrelaçando os dedos. O ICMBio pode argumentar que, por serem cavalos selvagens, deveriam retornar a algum tipo de habitat natural ou ser transferidos para um local oficial. Mas o potro estava à beira da morte, protestou João, sentindo a raiva crescer por trás do cansaço. Alguém precisa responder por aquela jaula, não? Sim, se comprovarem crueldade ou maus tratos, podem pressionar a justiça a permitir que o animal permaneça no santuário como medida de proteção, explicou Dona Lúcia. No entanto, isso exige provas claras de que essa era a única saída. Nós temos fotos, relatórios, testemunhas, afirmou Tânia decidida. E mais, suspeitamos que possa ter havido envolvimento de gente grande nessa história. Achamos um brasão oficial na placa da propriedade onde o potro estava preso. Ótimo. Se conseguirmos relacionar esse brasão a algum órgão que tenha descumprido normas, ou mesmo a um particular que tenha agido ilegalmente, fica mais fácil virar o jogo. Concluiu a advogada, anotando algo no caderno. Eles continuaram reunidos por horas, delineando o que seria necessário apresentar para convencer um juiz ou mesmo o ICMBio de que o santuário era o lugar ideal para Ventania se recuperar. Enquanto isso, no santuário, Ventania tinha momentos de relativa tranquilidade. Ainda mancava, mas parecia mais firme. Serra o estimulava a andar, roçando a cabeça contra o pescoço do potro. A cada relincho, João sentia o coração amolecer, lembrando como fora difícil libertar aquele animal de suas correntes de ferro. Mesmo focados em consolidar a defesa legal, não podiam descuidar da segurança. Haviam reforçado o cercado, trocando ripas de madeira antigas por outras mais resistentes. Além disso, mantinham um sistema de revezamento para vigiar o portão durante a noite, temendo que algum novo ataque ocorresse. A presença de curiosos também aumentara, nem todos simpáticos à causa. Um ou outro passava de carro soltando insultos ou piadas cruéis, como se estivesse torcendo para que as autoridades removessem os cavalos. Poucos dias depois, porém, outro baque aconteceu. Enquanto João e Tânia compilavam mais testemunhos, uma viatura oficial apareceu à tarde, trazendo um oficial de justiça com um documento carimbado. O homem, de olhar cansado, pediu que reunissem os responsáveis, pois precisava entregar uma determinação formal. Todo o pessoal que estava por perto se aproximou, temendo o pior. Trago aqui a intimação de comparecimento a uma audiência preliminar, explicou o oficial, passando o papel às mãos de Tânia. Constam informações de que o ICMBio solicitou uma ordem judicial para recolher os animais, caso vocês não comprovem a legalidade da posse. O silêncio se instalou. Quem acompanhava a situação já esperava algo do tipo, mas ver no papel trazia um peso diferente. João engoliu em seco, lendo rapidamente o texto. Precisavam apresentar laudos, relatórios e justificativas detalhadas perante um juiz em prazo curto. Caso não convencessem, a remoção de Ventania e Serra seria imediata. Não acredito que tudo dependa de uma canetada agora, murmurou Tânia, sentindo o rosto esquentar de indignação. O potro mal está de pé. Se tirarem ele daqui, morre. Vamos ter que ter fé na justiça, disse Alberto apertando o ombro de João. E trabalhar dobrado para preparar o que for necessário. Mais tarde, naquela mesma noite, quando o santuário silenciou e todos se recolheram, Tânia recebeu uma ligação de número desconhecido. Ela atendeu, debruçada sobre alguns papéis. Falou pouco, a expressão tornando-se tensa a cada frase. Quando desligou, chamou João com um aceno. Sua voz saiu fraca.
Um amigo que trabalha no cartório me avisou que o juiz acabou de conceder uma permissão provisória ao ICMBio. Se a gente não provar tudo por completo, eles podem vir e levar Ventania e Serra a qualquer momento. Ao desligar o telefone, Tânia fitou João com o rosto empalidecido. O juiz havia dado autorização preliminar para o ICMBio recolher os cavalos, caso o santuário não conseguisse comprovar a legitimidade de mantê-los. O tempo parecia estar contra eles. O sol mal havia surgido quando o barulho de motores rompeu o silêncio do santuário. 3 veículos oficiais entraram levantando poeira na estrada de terra, avançando até o portão de madeira. Lá dentro, alguns voluntários já realizavam tarefas matinais. Limpavam os bebedouros, organizavam o feno, checavam se Ventania, ainda convalescente, estava de pé. O clima, porém, mudou imediatamente ao verem as autoridades chegando em grupo, munidas de papéis carimbados e semblantes graves. João, que ajudava Tânia a trocar os curativos do potro, sentiu um frio na barriga. Lembrava-se com clareza de cada ameaça e do aviso de que o ICMBio entraria com tudo para retirá-los, se assim fosse decidido. Olhou para Ventania, que mal conseguia equilibrar-se nas patas traseiras sem demonstrar dor, e pensou em Serra, a égua que vinha mostrando tanta confiança nos humanos. A ideia de vê-los separados e levados para longe dali o atormentava. Eles chegaram, João. Chamou um dos voluntários, acenando para que se aproximasse depressa do portão. Tânia largou a gaze que segurava e seguiu com ele, enquanto Alberto, tenso, ajeitava o chapéu na cabeça e caminhava ao lado. Em frente ao santuário, um homem mais velho, identificando-se como o oficial de comando, desembarcou do primeiro carro. Carregava uma pasta cheia de documentos e trazia no rosto a expressão de quem estava pronto para cumprir ordens sem qualquer hesitação. Outros 2 agentes, uniformizados, o acompanhavam, lançando olhares avaliadores para a estrutura simples do local. "Bom dia", disse o oficial de voz firme. "Recebemos uma decisão judicial que nos autoriza a recolher um cavalo e sua mãe, ambos considerados silvestres e em custódia irregular neste local." Um murmúrio tenso espalhou-se entre os voluntários que se amontoavam perto do portão. João deu um passo à frente, tentando respirar com tranquilidade antes de falar. Esses cavalos foram resgatados de maus tratos. O potro estava desnutrido e ferido. Nós temos laudos veterinários provando que ele ainda não tem condições de ser levado a lugar nenhum. O oficial folheou alguns papéis, sem levantar muito a cabeça. "Com todo respeito, há um mandado para verificação imediata de remoção. Se o potro está ferido, a nossa equipe avaliará se há possibilidade de transporte seguro ou não. Mas não cabe a vocês decidir." Tânia fez menção de mostrar novos documentos, emitidos por uma veterinária amiga do santuário, mas foi interrompida por um dos agentes. "Temos conhecimento das alegações de vocês. Só que a ordem judicial prevalece. Precisamos cumprir a determinação." A tensão aumentou quando os homens avançaram para dentro do terreno, dirigindo-se ao cercado onde Ventania repousava. Serra, ao perceber a aproximação estranha, levantou a cabeça de imediato, relinchando em tom de alerta. O potro se agitou, dando passos trôpegos, como se pressentisse que algo ruim estava para acontecer. Alguns voluntários instintivamente formaram um semicírculo em volta dos cavalos, temendo que os agentes usassem métodos brutos para retirá-los. "Não é seguro levá-lo agora", insistiu João, quase suplicando. "Ele ainda mal se sustenta em pé." O oficial ignorou e chamou um veterinário vinculado ao órgão público que o acompanhava. Um homem de jaleco claro que se aproximou para examinar Ventania. Ele colocou uma mão na anca do potro e outra próxima ao focinho, observando sua respiração ofegante. A égua, desconfiada, girou para ficar entre o homem e seu filhote. Seu olhar deixava evidente que não se intimidaria facilmente. Foi então que um grupo de moradores locais, liderados por Marta e Júnior, chegou ao portão, avisados por telefone de que as autoridades haviam aparecido. Traziam cartazes improvisados onde se lia "Justiça para Ventania" e "Não ao abuso de poder". Embora não fossem muitos, ocuparam a entrada, demonstrando apoio ao santuário.
A movimentação chamou a atenção dos agentes. Pessoal, vamos manter a calma, pediu Alberto, temendo que a situação saísse do controle. Ninguém aqui quer confusão. O oficial, porém, mudou o semblante. Parecia contrariado com a presença de manifestantes, ainda que fossem em pequeno número. Balançou a cabeça como se aquilo fosse um incômodo extra. Se continuar esse tumulto, poderemos pedir reforço policial. Não queremos desordem. João viu que Tânia tentava falar algo para o veterinário do governo, pedindo ao menos mais tempo. Mas a resposta foi fria. Desculpem, mas recebemos instruções claras. Precisamos avaliar se o potro pode ser transportado. Se sim, devemos retirá-lo com a égua imediatamente. O exame foi breve, e logo o veterinário sinalizou para o oficial que, com cautela e equipamentos adequados, seria possível remover o potro do cercado. Tânia abriu a boca indignada. Com cautela e equipamentos, esse animal ainda não está nem próximo de se recuperar por completo. Mas as vozes dos voluntários eram abafadas pelo barulho de um caminhão que se aproximava. Ele trazia uma carroceria adaptada, possivelmente para carregar animais. A simples visão daquela estrutura fez muitos dos presentes se moverem para a frente do cercado, instintivamente querendo proteger Ventania e Serra. O potro deu um relincho que misturava medo e confusão. A mãe, então, empinou as patas dianteiras, em clara manifestação de ameaça, e relinchou com força. "Afastem-se, por favor!" gritou um dos agentes, agitando as mãos. "É para a segurança de vocês também." Alguns membros da comunidade reagiram. "Não vamos deixar que levem assim." Se o juiz visse o estado do animal, entenderia que não tem condições de viajar. Apesar das tentativas de contenção, começou uma correria. Pessoas falavam ao mesmo tempo, enquanto agentes tentavam se aproximar do cercado com bastões de manejo. A égua batia os cascos no chão, arisca, e Ventania dava passos curtos, com as patas trêmulas, sem saber para onde ir. Júnior foi um dos que tentaram proteger o potro, mas acabou empurrado pelos agentes, caindo sentado no chão. "Chega!" bradou o oficial, erguendo a voz acima de todo o tumulto. "Temos respaldo judicial. Qualquer resistência será tratada como obstrução." João lutava para manter a cabeça fria. Sabia que se partisse para a briga, isso só daria aos agentes mais motivos para forçar a apreensão. Ainda assim, cada segundo que passava, tudo ficava mais caótico. Tânia gritava para que, ao menos, não usassem violência contra a égua, temendo que Serra se machucasse ou atacasse alguém, levando a uma tragédia. Em meio à confusão, alguém acionou a mídia local. Uma repórter apareceu às pressas, microfone em punho, filmando o tumulto e tentando captar depoimentos. A lente da câmera passou por cima do rosto aflito de João, registrando a angústia de quem não sabia mais como impedir aquela intervenção brusca. "Nós não estamos nos recusando a colaborar, mas é arriscado remover o potro agora." João repetia com a voz rouca. "Ele precisa de mais cuidados médicos." O oficial, no entanto, continuava com a pasta de documentos em mãos, mostrando o mandado a quem quisesse ver. Era evidente que, pelo menos na ótica daquela equipe, tudo ali estava dentro da lei. As reclamações de João, Tânia e os voluntários pouco importavam diante da ordem judicial expedida. "Se não se retirarem, seremos obrigados a chamar reforço policial", avisou o oficial, cada vez mais impaciente. O coração de João disparava. Ele viu Tânia lançar um olhar desesperado, tremendo dos pés à cabeça, sem saber o que fazer. Ventania, por sua vez, tentou apoiar o corpo contra a cerca, soltando um relincho rouco, quase de desespero. Serra continuava com a cauda erguida, agitando-se de modo agressivo, como se pressentisse o perigo que se aproximava. Os voluntários que mantinham uma barreira humana foram se dispersando, pressionados pelos agentes. Um deles sacou algo que parecia um instrumento para conter animais de grande porte. João temeu que, no mínimo, lançassem laços sobre Serra e Ventania, o que poderia ocasionar ferimentos graves. Olhou para Alberto em busca de um milagre, mas o fazendeiro de cabelos brancos parecia tão impotente quanto ele, embora mantivesse a expressão firme. Foi nesse instante que o oficial soltou um suspiro ruidoso,
cansado de negociações, e ergueu a mão, sinalizando para os agentes avançarem. 2 homens se aproximaram, segurando um arco metálico projetado para guiar o pescoço de um cavalo. O caos pareceu congelar por um segundo, enquanto a multidão retinha a respiração. João e Tânia trocaram um olhar cheio de desolação. Não havia como brecar aquela ação sem enfrentar consequências legais ou até físicas. Tudo se alinhava contra eles. O mandado, os agentes armados de instrumentos de manejo, a determinação teimosa do oficial. A remoção forçada estava a um passo de acontecer, e não havia qualquer pista de que o cenário mudaria de repente a favor dos animais. O oficial ergue a mão, dando sinal para os agentes avançarem. João e Tânia trocam um olhar desolado. Não há maneira clara de detê-los. Tudo que separa Ventania, Serra e a remoção forçada é um tênue fio de esperança. Os agentes começavam a avançar rumo ao cercado, determinados a capturar Ventania e Serra, quando o latido de um cachorro distante cortou o ar. Em seguida, a voz de um voluntário ecoou pelo santuário, quase em tom de grito: "Esperem! Esperem! Temos uma prova nova!" Aquela exclamação surgiu como um fio de esperança num momento em que tudo parecia perdido. O oficial de mão erguida para autorizar a remoção hesitou. O grupo parou, confuso, enquanto alguns moradores se viravam para ver quem pedia aquela pausa repentina. No meio da poeira levantada pelos veículos, Alberto surgiu apressado, carregando um fichário de couro muito gasto. Tinha o rosto vermelho do sol e a respiração arfante, como se tivesse corrido um bom trecho para chegar a tempo. "Acalmem-se, pelo amor de Deus", bradou ele, abrindo caminho entre os curiosos. "Encontrei documentos que podem mudar tudo." João e Tânia se entreolharam, atônitos, sem saber o que Alberto trazia. Ainda assim, a simples menção de uma possível prova foi suficiente para que o oficial recuasse alguns passos, indicando aos agentes que aguardassem. A mãe égua, percebendo a hesitação, baixou um pouco a guarda, embora mantivesse as orelhas erguidas em sinal de alerta. "Que documentos são esses?" perguntou o oficial, mantendo um tom autoritário. Alberto ajeitou o chapéu e respirou fundo, parecendo reunir forças para explicar. "Estive fuçando uns papéis antigos lá em casa, em baús de quando ainda era feita a demarcação dessas terras. Encontrei relatórios, assinados por uma antiga inspetoria rural, que denunciavam práticas abusivas contra cavalos selvagens na região. A menção clara de captura ilegal, uso de jaulas e outros métodos cruéis. Um burburinho começou a se formar. Pessoas se inclinavam para ver de perto aquele fichário repleto de folhas amareladas. O oficial indicou que Alberto se aproximasse, querendo examinar o conteúdo. Foi o que o fazendeiro fez, folheando cada página com cuidado e apontando registros e carimbos datados de muitos anos atrás. "Vejam aqui. Equinos mantidos em gaiolas por proprietários particulares, sem condições adequadas." Alberto tocou uma linha sublinhada num dos relatórios. "E aqui, outro trecho sobre falhas na fiscalização e falta de providências do poder público." O veterinário do governo se aproximou para ler também, franzindo o senho enquanto analisava a papelada. Tânia, com o coração aos pulos, sentiu que finalmente surgia algo capaz de interromper aquela remoção forçada. Era uma prova real de que havia um histórico de abusos e até conivência de certas autoridades no passado. "Esses documentos mostram que não é a primeira vez que cavalos selvagens sofrem maus tratos por aqui", reforçou Alberto. "E o mais importante, indica que há responsabilidade de gente que nunca foi punida." Um silêncio desconfortável instalou-se. O oficial, sem saber como proceder, pegou o fichário e o entregou ao seu assistente, pedindo que tirasse fotos com o celular. Precisava checar a autenticidade e, sobretudo, entender se esse material implicava alguma suspensão imediata da ordem de apreensão. "Veja bem, senhor", disse João, sem tirar os olhos de Ventania, que continuava tremendo no cercado. "Essa égua e seu potro podem ser parte de um grupo que vem sendo perseguido há anos. É muito provável que o animal estivesse preso naquela jaula por gente que já cometeu outras violações.
O oficial coçou o maxilar, incomodado. Havia uma decisão judicial que ordenava o recolhimento, mas também surgia agora uma evidência de irregularidades históricas na captura desses cavalos. Se ignorasse o documento, poderia parecer que estava compactuando com injustiças. Se suspendesse a remoção, poderia ser cobrado depois por não cumprir o mandado. Ainda não sabia como agir. Eu preciso que meu departamento jurídico analise esses registros, decidiu por fim, olhando para os agentes que mantinham os instrumentos de manejo nas mãos. Enquanto isso, suspenderemos a captura imediata, mas isso não significa que os animais continuarão aqui indefinidamente. Uma mistura de alívio e cautela atravessou o rosto dos voluntários e moradores. Ninguém comemorou abertamente, pois sabiam que era apenas uma trégua temporária. Mas ainda assim, ver os agentes recuarem e largarem os equipamentos trouxe um sopro de esperança. Serra emitiu um relincho, como se percebesse que o perigo imediato diminuíra. Ventania, apoiado em suas pernas fracas, moveu-se um pouco, testando uma liberdade que quase lhe fora tirada. "E como fica a situação legal agora?" questionou Tânia, segurando Alberto pelo braço. O oficial guardou os papéis na pasta e pigarreou. "Vamos investigar a procedência desses documentos. Caso se comprove que houve irregularidades no passado, envolvendo o mesmo grupo de cavalos, ou algum tipo de negligência de autoridades, o juiz pode rever a decisão de apreensão. Porém, se não acharmos nada que justifique essa denúncia, voltaremos para levar os animais." Em outras circunstâncias, João teria protestado contra a simples possibilidade de retomar a remoção. Mas já se sentia grato por, ao menos, ter ganho mais tempo. Aproximou-se de Ventania e verificou a bandagem em uma das patas, checando se continuava firme. Notou que a respiração do potro estava menos ofegante, o que indicava alguma recuperação. Acariciou o pescoço de Serra, que se deixava tocar, sem sinal de agressividade. Os moradores que tinham corrido para defender o santuário se agruparam, ansiosos para saber o próximo passo. Alguns começaram a dispersar, aliviados por não terem de assistir a uma separação cruel. A repórter local que chegara para cobrir o caso tentava entrevistas rápidas, mas o oficial se esquivava, dizendo que não tinha autorização para falar mais do que o estritamente necessário. "Vamos registrar que, por hora, a remoção foi suspensa", repetiu ele, dando as costas para Tânia e João. "Mas fiquem cientes de que, se esses papéis não provarem nada relevante, voltaremos com a ordem do juiz." Antes de partir, o veterinário do governo lançou um último olhar para a Ventania. Parecia, de certa forma, compadecido pela situação do potro. Fez um aceno sutil para João, quase como um pedido de desculpas, e seguiu para o carro, onde o oficial já o aguardava. Um a um, os demais agentes recolheram suas coisas e entraram nos veículos. O ronco dos motores partindo trouxe um silêncio esquisito. Alguns voluntários se abraçaram discretamente, sem palavras, apenas aliviados por aquela cena de horror ter sido adiada. Alberto, ainda segurando o chapéu contra o peito, exalou uma lufada de ar e sorriu para João. "Sabia que esses papéis poderiam ajudar", disse, enxugando o suor da testa. "Mas a gente vai ter que correr para autenticar tudo. E investigar quem estava por trás dessas capturas ilegais no passado", completou Tânia, mexendo na pastinha de documentos. "Pode ser que o mesmo pessoal esteja envolvido até hoje, tentando tirar os cavalos daqui para algum fim lucrativo." João se ajoelhou ao lado de Ventania, conferindo o ritmo da respiração do potro. Sentiu um nó na garganta ao pensar que, por muito pouco, o jovem cavalo não fora arrancado dali. Serra aproximou o focinho, quase roçando no ombro de João, como se quisesse partilhar daquele instante de trégua. Não havia dúvida de que ela demonstrava um tipo de confiança rara para um animal selvagem. Os moradores foram se despedindo aos poucos, prometendo retornar com mais documentos e informações para fortalecer a defesa dos cavalos. Tânia e Alberto já discutiam os próximos passos jurídicos, falando sobre contatos na capital e possíveis especialistas em direito ambiental. Era certo que aquela batalha ainda estava longe de terminar. Precisavam provar que Serra e Ventania mereciam ficar no santuário e, acima de tudo,
expor quem estava por trás de tantos abusos. Enquanto João retomava as tarefas de rotina, alimentando Ventania e limpando a área, uma sombra chamou sua atenção. Ao longe, perto de uma cerca antiga e meio derrubada, alguém observava a movimentação do santuário. Com o corpo parcialmente encoberto pela folhagem, o sujeito parecia segurar um telefone junto ao ouvido, sussurrando algo. João estreitou os olhos e reconheceu o rosto do capataz, que dias atrás aparecera reivindicando o potro como propriedade. Aquele homem agora parecia irritado, com as feições tensas, sem largar o aparelho. Era claro que não ficaria de braços cruzados. Quando as autoridades foram embora, João viu o capataz que primeiro reivindicou o potro, observando-o à distância, o celular colado ao ouvido. A sensação deixada no ar era de que, apesar da pequena vitória, aquilo estava longe de terminar. O calor do meio-dia parecia intensificar o clima de ansiedade no santuário. Desde que Alberto encontrara os documentos antigos, provando maus tratos passados a cavalos na região, a esperança de proteger Ventania e Serra aumentara. Ainda assim, todos sabiam que nada estava garantido. Faltava pouco tempo para a audiência que definiria o futuro dos dois animais, e cada minuto contava. Tânia passara a manhã fazendo ligações e enviando fotos, tentando atualizar a advogada que se dispusera a ajudar. Alberto, por sua vez, fora até a cidade buscar um carimbo de autenticidade em cartório para os relatórios que encontrara. Enquanto isso, João acompanhava de perto os cuidados veterinários com Ventania. O potro, apesar de apresentar sinais de recuperação, ainda mancava e cansava rápido quando forçava as patas para caminhar. «Segura ele com calma, João», pediu a veterinária doutora Miriam, ajustando o estetoscópio nos ouvidos. «Quero ver se ele tem força para apoiar bem a pata traseira esquerda». João passou o braço pelo peito do potro, sentindo a tensão dos músculos finos de Ventania. O animal tentava se manter firme, mas ainda demonstrava fraqueza se o apoio durasse mais do que alguns segundos. A veterinária observou tudo com cuidado, tomando nota num bloco. «Ele melhorou bastante, mas ainda não está pronto para ser solto em lugar nenhum», disse ela com um suspiro. Qualquer viagem longa poderia agravar os ferimentos. Serra, que pastava a poucos metros, levantou a cabeça ao ouvir a voz da veterinária, avançando alguns passos na direção deles. A égua continuava fiel à Ventania, mantendo-se por perto em qualquer procedimento que envolvesse seu filhote. O olhar dela, intenso e protetor, passava ao mesmo tempo confiança e uma certa ternura, conquistada com muito esforço por João e os voluntários. «Quer que eu anote o peso e a altura de novo?» perguntou Tânia, que voltara ao santuário naquele momento. «Talvez seja bom atualizar tudo para o processo». «Exatamente», concordou doutora Miriam, entregando-lhe uma fita métrica. «Vamos registrar cada detalhe. Será útil mostrar ao juiz que o potro ainda está em tratamento». Tânia ajoelhou-se para medir o perímetro do tórax de Ventania, enquanto a veterinária completava observações sobre frequência cardíaca, respiração e estado geral de nutrição. Assim que terminaram, João notou que Serra se aproximava mais. Esperou que a doutora Miriam tocasse gentilmente a barriga da égua, algo que vinha fazendo de vez em quando, após notar certos sinais sutis. O corpo um pouco mais roliço, a maneira como ela se comportava, mais dócil e, ao mesmo tempo, cautelosa. «Você continua achando que ela pode estar prenha?» indagou João, já com o coração aos pulos. A veterinária não escondeu um leve sorriso, passando a mão pela pelagem marrom de Serra. «Os indícios são fortes, mas só um exame específico confirmaria. Ainda assim, os sintomas batem. Ela anda mais sensível e parece ter ganhado peso numa taxa fora do comum». Foi impossível para João não sentir um misto de alegria e inquietação. Se Serra realmente estivesse esperando um novo potro, seria mais um motivo para não ser removida abruptamente. Por outro lado, era também mais uma responsabilidade, e deixava claro que qualquer desfecho negativo na audiência colocaria em risco não apenas Ventania, mas também aquela possível nova vida. Por volta do fim da tarde, Alberto retornou do cartório com papelada autenticada, o rosto corado de cansaço e sol.
Entregou os documentos a Tânia, que conferiu carimbo por carimbo, levantando as sobrancelhas em aprovação. Consegui falar com o escrivão, que era antigo amigo do meu pai, comentou Alberto sentando-se num banquinho de madeira. Ele me ajudou a agilizar parte do processo de validação. Agora temos mais provas oficiais de que aquele pessoal que prendeu Ventania ilegalmente já agia assim há tempos. Excelente. Tânia suspirou em alívio, guardando tudo numa pasta. Vou mandar cópias digitais para a advogada e levar as originais para a audiência. Ao longo do dia, o movimento de curiosos no portão do santuário aumentou. Algumas pessoas vinham trazer doações de ração ou medicamentos. Outras apenas passavam para desejar sorte, dizendo que estavam do lado de João e dos cavalos. Contudo, não faltavam olhares desconfiados e certas provocações de quem não aprovava a permanência de animais selvagens em área rural habitada. Havia uma tensão, um contraste entre solidariedade e hostilidade que se materializava em olhares atravessados e cochichos na beira da cerca. Enquanto isso, a advogada Lúcia ligou em chamada de vídeo para Tânia, querendo confirmar informações sobre o estado de saúde de Ventania. Precisamos que a veterinária firme em laudo oficial que o potro corre risco real se for transportado imediatamente, explicou Lúcia, falando por alto-falante. Se a vida dele estiver em jogo, o juiz talvez leve isso em consideração. Doutora Miriam já está aqui, tirando as últimas medições. Ela pode assinar um laudo? Perguntou Tânia. Claro, mas tem de ser muito claro e objetivo. Qualquer brecha e o ICMBio, ou quem mais estiver interessado em removê-los, vai insistir que é viável tirá-los do santuário agora. O tempo parecia correr mais depressa do que o normal. A noite veio, trazendo um vento ameno que amenizava o calor do dia, mas não diminuía a preocupação de ninguém. Ventania se alimentou de um pouco de ração úmida e bebeu água, apoiado por João e Tânia. Serra continuava a vigiar o filhote, comendo um pouco de feno, parando de tempos em tempos para relinchar suavemente, quase como se quisesse acalmá-lo. No escuro, a sombra de cada árvore lembrava aqueles voluntários que a qualquer momento novas ameaças podiam aparecer. Muitos decidiram passar a noite em vigília outra vez, revezando-se para garantir que nada nem ninguém perturbasse o local. João, exausto, sentou-se num caixote de madeira, pensando em tudo que ainda precisavam organizar para a audiência. Precisariam de testemunhos, registros fotográficos, vídeos, laudos, depoimentos de veterinários e documentos históricos, tudo para provar que Ventania não devia ser devolvido a um meio hostil e que Serra merecia continuar ao lado do filho. Certo momento, quase no fim da noite, Júnior, um dos voluntários mais próximos, aproximou-se sem fôlego, segurando o celular contra o peito. Tinha a expressão tensa, o rosto vermelho, como se tivesse corrido de algum lugar. João levantou-se de imediato, pressentindo algo ruim. "O que houve, Júnior?" perguntou, apressado. "Acabei de receber notícia da Lúcia." Ele respirou fundo, tentando organizar as palavras. "Parece que o juiz adiantou a audiência para amanhã de manhã. Significa que temos pouquíssimas horas para deixar tudo pronto." O anúncio caiu como um balde de água fria. Tânia, que chegava perto, sentiu as pernas fraquejarem. Alberto surgiu ao longe, percebendo a aglomeração, e também franziu a testa ao ouvir a novidade. O clima se encheu de urgência e angústia. Se o julgamento fora antecipado, teriam de juntar todos os documentos, laudos e depoimentos num prazo menor ainda. Mal vai dar tempo de imprimir tudo, de organizar os testemunhos. Tânia passou a mão na testa, suando frio. Já tínhamos uma equipe de gente para amanhã e depois. Agora precisamos correr contra o relógio. "Vamos lá, não podemos desanimar", disse João, apertando o ombro de Tânia. "Se ficarmos sem reação, eles ganham. Vamos trabalhar madrugada adentro se for preciso." E era exatamente isso que fariam. Em questão de minutos, os voluntários se mobilizaram. Uns ligando para a veterinária para pegar o laudo assinado, outros revisando fotos e vídeos. E ainda havia quem buscasse arquivos digitais para complementar os relatórios históricos. Tudo precisava estar impecável quando amanhecesse, pois não teriam segunda chance. Nesse clima tenso, Júnior largou a última frase que colocou todos em alerta.
O juiz havia antecipado a audiência para a manhã seguinte, e agora restavam apenas poucas horas para finalizar toda a defesa de Ventania e Serra. A claridade do dia ainda era fraca quando João, Tânia e Alberto chegaram diante do pequeno fórum local onde aconteceria a audiência. Haviam passado a madrugada juntando papéis, laudos e fotografias, organizando cada item numa pasta reforçada, na esperança de convencer o juiz de que Ventania e Serra precisavam permanecer no santuário. O cansaço se refletia em olheiras e suspiros longos, mas o sentimento de dever superava o sono. No pátio em frente ao edifício modesto, um grupo de vizinhos e voluntários aguardava, carregando cartazes e faixas com mensagens de apoio. Protejam Ventania, e não aos maus tratos, eram alguns dos dizeres que apareciam em letras improvisadas. Alguns seguravam garrafas de água, oferecendo a quem chegasse para apoiar a causa. Tânia reparou em rostos preocupados, mas também decididos. Mesmo que fossem poucos, a presença deles dava força a João. Entraram no prédio, seguindo por um corredor estreito até chegar à sala onde ocorreria a sessão. Ali, um funcionário da justiça pediu que aguardassem. Logo depois, o capataz que tanto incomodara o santuário apareceu, acompanhando um advogado de terno escuro. O homem lançou a João um sorriso de desafio, como se tivesse certeza de que sairia vitorioso. Alberto cruzou os braços, olhando firme, lembrando-se de todas as ameaças que aquele sujeito já fizera. Quando o juiz entrou, todos se levantaram em sinal de respeito. Ele era um homem de meia idade, expressão sóbria, com óculos de aro fino. Sentou-se à mesa e deu início ao procedimento legal, pedindo que cada lado apresentasse seus argumentos. O representante do ICMBio, um oficial de postura rígida, expôs a tese de que Ventania e Serra eram cavalos silvestres e pertenciam à fauna local, devendo ser recolhidos conforme decreto ambiental. Mencionou a insegurança de se manter tais animais fora de um local reconhecido pelo governo. Em seguida, o advogado do capataz apresentou a versão de que o potro e a égua poderiam causar danos às plantações e às propriedades vizinhas, sugerindo até que o santuário os prendera para fins próprios, questionando se não haveria interesses comerciais por trás. Alegou que, sem um registro oficial, não se podia permitir a posse daqueles animais por terceiros. Foi a vez de Tânia, acompanhada de Lúcia, a advogada do santuário, a abrir a pasta repleta de laudos e documentos. Falaram da situação de maus-tratos em que Ventania fora encontrado e exibiram fotografias chocantes do potro preso numa jaula enferrujada, com feridas expostas. Apresentaram relatórios veterinários atestando que, sem intervenção, o potro teria morrido. Também reforçaram que Serra se aproximara de livre vontade, nunca fora capturada. Se não tivéssemos agido, esse animal estaria morto, declarou Tânia, a voz firme apesar do nervosismo. E a égua-mãe não quis se afastar. Pelo contrário, manteve-se próxima a todo momento, confiando em nós. Em seguida, Alberto tomou a palavra, mostrando os registros antigos que comprovavam práticas abusivas sistemáticas contra cavalos selvagens na região. Páginas amareladas, carimbos de repartições extintas e relatórios de denúncias ignoradas anos atrás. Tudo apontava para um histórico de negligência, possivelmente envolvendo pessoas que lucravam com a venda ou exploração desses animais. Não queremos manter Ventania e Serra em cativeiro permanente, frisou Alberto. O que defendemos é que fiquem sob cuidados até que o potro se recupere e até que haja garantia de que não serão novamente maltratados. A advogada Lúcia, com calma e paciência, reforçou cada argumento legal. Disse que a lei prevê exceções para o acolhimento de animais feridos, quando não há outra maneira imediata de salvá-los. Mencionou que a Constituição e as normas ambientais valorizam também o bem-estar animal e não permitem que sejam expostos a situação de risco ou maus-tratos, mesmo quando pertencem à fauna nativa. O juiz ouviu tudo em silêncio, apenas tomando notas. Quando terminou, pediu o depoimento de um veterinário neutro que acompanhara a breve inspeção no santuário. O profissional confirmou que Ventania ainda apresentava sinais de fraqueza e que uma remoção brusca poderia trazer complicações de saúde graves. Apesar disso,
Evitou dar uma opinião conclusiva sobre a posse dos animais, alegando que se restringia à análise clínica. Por fim, todos aguardaram a decisão. O juiz pediu um intervalo curto para revisar a papelada. Tensão no ar. João, sentindo o coração bater forte, mal conseguia se sentar. Lembrava-se de cada instante ao lado de Ventania, das horas difíceis limpando ferimentos, dos passeios tímidos no cercado para fortalecer as patas. Pensava em Serra, que protegê-lo incondicionalmente, mostrando um vínculo quase mágico entre mãe e filhote, e agora entre eles e os voluntários do santuário. Quando o juiz retornou, todos se levantaram. Ele limpou a garganta e falou de maneira sóbria. A questão não é simples. Temos uma lei que diz que animais silvestres devem ser mantidos sob supervisão adequada. Mas também há fortes indícios de que houve crueldade e risco iminente de morte se esses animais fossem simplesmente deixados ao relento. A defesa apresentou provas de violações anteriores, o que sugere que retirar os cavalos daqui, sem um plano adequado, poderia colocá-los novamente em perigo. Um murmúrio correu pela sala, enquanto Tânia apertava as mãos, aflita. O juiz ergueu o olhar por cima dos óculos. Assim, considerando o estado de saúde do potro e os documentos que indicam histórico de maus tratos na região, decido pela permanência provisória de Ventania e Serra no santuário, sob a supervisão da equipe veterinária, até que haja condições reais de soltura ou outra destinação que garanta seu bem-estar. Segundos de silêncio. Depois vozes felizes se misturaram, e alguns voluntários contidos na plateia comemoraram com palmas. João sentiu um alívio tão grande que quase se desequilibrou. Tânia abraçou Alberto, e mesmo a advogada Lúcia deixou escapar um sorriso de satisfação profissional. Entretanto, continuou o juiz, fazendo sinal para que todos se acalmassem. Determino que o santuário se registre junto aos órgãos ambientais competentes, cumprindo as exigências normativas, caso queira manter programas de resgate de animais. Sem isso, futuramente, não terão base legal para novos acolhimentos. A alegria não esfriou com aquele aviso, pois já estavam cientes de que algo assim seria necessário. O importante é que Ventania e Serra ficariam protegidos, ao menos até a recuperação definitiva e até ser encontrado um local seguro onde pudessem viver sem ameaças. O capataz, contrariado, saiu da sala pisando duro, murmurando injúrias. Seus argumentos e ameaças não prevaleceram. O representante do ICMBio pareceu aliviado por a decisão não ter sido tão dura com o órgão, mas deixou claro que fiscalizaria o santuário de perto. Na saída do fórum, voluntários, moradores e até curiosos se reuniram para saber o veredicto final. Quando ouviram a notícia de que Ventania e Serra continuariam no santuário, uma onda de aplausos e vivas se espalhou. Algumas pessoas abraçaram João e Tânia, parabenizando-os pela coragem de enfrentar todo aquele processo. Alberto tirou o chapéu, sorrindo como se tivesse recebido um presente de valor inestimável. De volta ao santuário, o clima era de comemoração discreta, porém profunda. Ventania, como se pressentisse a alegria, conseguia dar alguns passos mais firmes, e Serra parecia bem mais tranquila, aproximando-se de João para receber um afago na crina escura. Era como se, finalmente, o lugar estivesse em paz, longe do medo de apreensões forçadas. Alguns dias depois, com a vida se ajeitando à nova rotina, Tânia deu a João uma notícia que o deixou ainda mais comovido. A doutora Miriam confirmou. A Serra está prenha mesmo. Os exames mostraram sinais inconfundíveis. Provavelmente teremos mais um potro aqui. Isso só reforça a importância de mantê-la protegida, disse João sem esconder o sorriso bobo no rosto. Enquanto caminhava pelo cercado, observando o sol se pôr além das árvores, ele refletiu sobre toda a jornada que tiveram até ali. Passaram por ameaças, confrontos, notificações judiciais e momentos de tensão excruciante. No fim, venceram graças à união de voluntários e comunidade, junto a documentos que revelaram segredos sombrios. E agora, uma vida nova estava prestes a nascer, num ambiente seguro, cercada por pessoas que verdadeiramente se importavam. Em uma noite serena,
João se recostou na cerca para observar Ventania, que dormia enroscado sob o olhar protetor de Serra. Sentiu uma paz indescritível, ciente de que ainda havia muito a ser feito para oficializar o santuário e fortalecer o programa de resgate. Mas pelo menos tinha conquistado uma vitória histórica que garantiria a permanência daqueles 2 cavalos tão especiais. Passou a mão no lenço que trazia no bolso e pensou em tudo que aprendera sobre compaixão, coragem e resistência. Se nós, humanos, não soubermos proteger aqueles que dependem de nós, murmurou João, em meio ao silêncio da noite. Então, como esperamos proteger uns aos outros? E assim, sob um céu estrelado, o santuário vibrava com a certeza de que, apesar dos desafios que viriam, Ventania, Serra e o futuro Potrilho estariam amparados pela solidariedade de quem valorizava a vida e a liberdade acima de qualquer imposição.